Olha, ontem, logo depois que a Rosane publicou essa coluna, eu comecei a receber tanto de empresários que estavam aqui comigo, quanto de empresários no Brasil, o link da coluna da Rosane publicada em GZH e os comentários na sequência, né? E todos, nenhum concordando, nenhum compreendendo, né? Todos falando os efeitos que um aumento de ICMS teria agora nos seus setores, nos seus respectivos setores. Por exemplo, né? No caso do varejo. O presidente da Associação Gaúcha do Varejo, Sérgio Galbinski, ele falou sobre o impacto disso na inflação, né? Porque a alíquota básica de ICMS depois tem um impacto em itens essenciais e que tem um efeito em cascata sobre a inflação e acaba também retirando renda das famílias, e esse repasse precisa ser feito nos preços. Aí, conversando com Bira Helzer, que é do presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas, das Indústrias Metalmecânicas de Caxias do Sul e região, né? Ele está aqui nessa missão empresarial da indústria que eu estou acompanhando em Hannover, na Alemanha, na Agritécnica, e ele falou sobre o impacto disso na competitividade do setor industrial. Chegou a citar uma debandada que poderia provocar para outros estados. E aí eu me recordo, vocês estavam falando agora sobre o ICMS de outros estados, Rosane e Andressa, eu até dei uma pesquisada, mas eu não sei se vocês sabem, eu não encontrei a intenção de Santa Catarina de elevar a alíquota por lá também, porque Santa Catarina está, por enquanto, com uma alíquota de ICMS de 17%. O Rio Grande do Sul perde ainda mais competitividade em relação a um estado que está do lado, né? Eu falei aqui, Giane, antes, mais cedo, que a ideia deles, dos governadores do COSUD, que é esse consórcio dos governadores do Sul e Sudeste, era fazer um movimento conjunto. Aí todo mundo que não aumentou, aumentaria. Mas tem essas duas possibilidades, ou manda hoje para votar em 30 dias, ou manda em convocação extraordinária lá no final do mês. Santa Catarina, segundo a informação passada lá no Piratini para os deputados, entraria nesse bolo também, mas até agora o prefeito Jorginho Melo, que é do PL lá, não apresentou nenhum projeto, não se manifestou. Tem essa possibilidade de mandar, é uma discussão que, tu sabes, já vinha sendo tratada pelos secretários de Fazenda nas reuniões do CONFAS, do CONCEFAS, e agora foi, no caso do Rio Grande do Sul, foi apresentado aos deputados até para ver se tem alguma chance de transitar na Assembleia. Se for para colocar o projeto e perder de goleada, ou o governador não manda, ou manda para garantir o tempo e depois retira. Bom, né, vamos aguardar, porque eu acho que tem muita informação para sair disso ainda. Até um outro questionamento que eu tenho recebido aqui é sobre essa urgência, que a Rosane, tu mesma cita na coluna, né, essa urgência para fazer essa aprovação, e a reforma tributária sendo a justificativa para esse aumento. A reforma tributária terá uma aplicação transitória, né? Por mais que esse aumento seja agora para garantir uma presença no bolo, né, tu vai ter um aumento imediato de impostos. Então tu tem um impacto imediato, a gente vai sentir isso imediatamente. E, por coincidência ou não, hoje aqui na Agritécnica eu conversei com 2 empresários, Andressa e Rosane. Um deles é de Israel e eles fazem grandes pneus para máquinas agrícolas. Eles, inclusive, têm equipamentos em lavouras do Rio Grande do Sul, e eles são um dos destaques aqui da feira pela tecnologia que eles colocam nesses pneus. E conversei com ele disse que o Brasil tende a ser o maior mercado deles, e que ele está indo para o Brasil daqui a 3 semanas, e ele pretende instalar uma fábrica no Brasil. Ele não quer só vender os produtos, isso que é legal, ele quer instalar uma fábrica no Brasil. Eu perguntei se o Rio Grande do Sul tinha chance, ele disse São Paulo tem um interesse deles pelo fato de que os equipamentos deles são bons para as lavouras de cana, mas o Rio Grande do Sul tem um mercado gigante, lá eles vendem muito pivôs, né, e querem vender mais esses pneus grandes, que tem uma tecnologia que faz com que o pneu ele não estrague muito a terra. E como o Brasil tem essa vantagem, né, de ter a terra, essa é a vantagem do Brasil no futuro do agronegócio, essa é uma tecnologia que eles apostam que teria um grande mercado no Rio Grande do Sul, até porque, apesar dessa tecnologia, o pneu não é caro. Eu perguntei assim, tá, e tem chance dessa fábrica aí para o Rio Grande do Sul? Quando é que vocês vão colocar essa fábrica no Brasil? Ele disse, só vamos instalar uma fábrica no Brasil quando eu conseguir, ele é o presidente da empresa, quando eu conseguir desvendar o sistema tributário brasileiro.
E daí eu vou decidir onde é que vai ficar a fábrica. Depois eu fui num outro estande e conversei com uma empresa francesa, que tem um estande bem grande, e eles têm maquinário agrícola autônomo, que significa que não precisa ser dirigido por ninguém. E esse maquinário faz colheita de frutas e também prepara o solo de pomares. E, inclusive, faz colheita de uva, né, que é um ponto extremamente importante para o setor do Rio Grande do Sul, que enfrentou neste ano, né, toda a situação envolvendo o resgate dos safristas em trabalho análogo à escravidão. E aí perguntei se eles estão vendendo no Brasil esses equipamentos já. E ele disse que não, porque para eles pesa muito a carga tributária. Ou seja, o sistema tributário, a sua complexidade, o peso grande dos impostos no Brasil afasta investidores, afasta tecnologia estrangeira. Então, esses dois casos eu queria contar hoje, até porque estamos aqui falando de ICMS. E, Rosane e Andressa, eu queria fazer uma provocação também. Esse diálogo sobre aumento de tributos tem que ser melhor feito com a sociedade. Antes e com mais detalhe, com uma apresentação, com mais transparência, tá? Recentemente teve uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária de aumentar os valores de ICMS em fevereiro. Tá, nós noticiamos na atualidade. E aí a manifestação de governo foi por uma nota do Conselho Nacional. São impostos que saem do nosso bolso. A situação do judiciário também. Então, esse diálogo com a sociedade precisa ser mais frequente, mais intenso e mais transparente. Porque estamos falando do nosso bolso e da nossa economia.